Então nós estamos agora com o pessoal da Rádio Geek. Nós vamos conversar com quem? Com o Pedro Zambarda, News Games, certo? É isso aí, o Pedro Zambarda do News Games. E temos também o Brent. O Brent Quem é o Brent? O Brent é um empresário de games renomado aí da Patriot. Então ele vai falar com a gente aí sobre games, né? Tá certo, então. Eles já Então é estão isso aí. aqui. Obrigado pela participação e fiquem com o Pedro e com o Brent aí pela próxima meia hora. Valeu, gente! E aí, Grink Festival? Uhul! Meu nome é Pedro Zambarda, eu sou apresentador e locutor da Rádio Geek no programa News Games. Nós apresentamos os programas todas as terças-feiras, às 6 da tarde, ao vivo. Eu e a Monique Alves, que é dona do maior site de Resident Evil do Brasil. Eu sou editor-chefe do Drops de Jogos. Todos nós somos parceiros da Rádio Geek. E eu estou aqui com o Brent McRae, veio diretamente da Califórnia, trabalha aqui no Brasil há alguns anos. Conta um pouquinho de você, Brent. Estou bem. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria dizer parabéns para o Brasil por ser o terceiro mercado do mundo em games. Isso é por causa de vocês. Brasil subiu absurdamente os últimos 2 anos. E isso é por causa dos brasileiros. Passaram em Coreia do Sul, né? E isso é por causa dos brasileiros que são apaixonados por games. Isso é verdade. Eu acabei de voltar de Los Angeles, eu estava lá na E3. E o Brasil também é o terceiro país que mais comenta sobre E3 no mundo, na internet. Nós estamos atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos em si. Ou seja, mais um número bacana pra gente. Uma salva de palmas. Parabéns. E eu trabalhei para a Intel para uns 10 anos. Eu era responsável mundialmente para gaming e esportes. E eu tinha o prazer de trazer Intel Extreme Masters, o primeiro Intel Extreme Masters para o Brasil, em 2011 e 2012. Então, de lá até agora, vocês explodiram em esportes. E vocês estão vendo muitas companhias entrando, SL, IGN, várias companhias entrando, vários eventos que todos são focados em esportes hoje em dia. E parabéns, é muito incrível. Quando eu vou para a Califórnia, eu sou da Califórnia, né? Quando eu vou lá, todo mundo me pergunta sobre o Brasil e sobre essa explosão aqui. Muito legal, Brent. Aí, para falar um pouquinho de esportes, a gente vai falar aí do nosso programa, que é o News Games, lá da Rádio Geek. Como eu falei para vocês no começo, tá errado aqui, é terça às 18, mas o resto das informações estão corretas. A gente apresenta e fala de games no geral. Mas falando um pouco de esportes, reforçando o que o próprio Brent falou, esportes é um dos maiores mercados do mundo aqui no Brasil. E a gente tem a presença de uma liga internacional, um prazer aí que a gente tem, que é a própria ESL, está promovendo um evento aqui embaixo, dentro do Grink. Vocês podem acompanhar, pessoal que acompanha o competitivo de Counter-Strike, acompanha Rainbow Six Siege. Todas essas são modalidades além do League of Legends, mas o League of Legends é mais com a Riot. Vou dar mais um play aqui. Esse aqui é o site que eu edito e faz todo o conteúdo parceiro aí, junto com o News Games e também o Anime Station. O Caio Catarino está ali no palco. A gente fala mais de desenho japonês no nosso programa, mas a gente está falando aí sempre de cultura pop, sempre de tecnologia. E esportes merece realmente todo o cuidado e toda a atenção do Brasil, porque é uma categoria que acompanha aí, traz milhões de reais de premiação,
faz eventos diferentes no país todo. A gente está cada vez mais profissionalizando categorias. A gente está com Counter-Strike, com times já sendo enviados lá fora. Temos o League of Legends forte aqui do Brasil, com players também atuando fora do país. O Rainbow Six Siege também está recebendo suporte da Ubisoft, está crescendo cada vez mais no nosso país. E tem outras categorias que podem evoluir muito. Uma que eu queria pessoalmente que crescesse bastante é o Overwatch da Blizzard. Tem potencial aí de formar players muito importantes. O Overwatch teve um campeonato bacana, com streaming grande, promovido pelo IGN Brasil. Teve agora as Overdivas, que é uma liga feminina. Isso é uma coisa até que eu ia jogar para o Brent, para ele explicar um pouquinho. A Patriot, para quem não conhece, ela é uma fabricante de periféricos, faz aí teclados profissionais, faz mouses, headsets, muitos componentes. Sim, sim. Começou com pendrives, né? Que a gente já está conversando. Começou com memória, na verdade, mas memória, temos né? pendrive também. Então, E eu posso queria que você explicar explicasse um pouco o que vocês estão empreendendo, focado no público feminino e misto, e o que vocês estão fazendo em realidade virtual, que é uma discussão muito forte lá nos Estados Unidos, que esportes está cada vez mais chegando no VR. Explica um pouco pra gente. Ok, obrigado, Pedro. Então, eu sou diretor mundial da Patriot, que uma companhia, como o Pedro falou, a gente produz memória, SSDs, periféricos e muitos outros produtos, como pendrives e muitos outros produtos no mercado. Nosso foco é performance, qualidade e inovação. A gente, por exemplo, temos 10 periféricos, mouse, headset e teclados que são desenhados para gamers, por gamers. Então, realmente, nossos designers são gamers mesmo. Então, eles cuidam nas pequenas coisas que gamers precisam para realmente ter aquele extra edge para ganhar, né? Então, isso é importante. Temos 10 periféricos e estamos lançando ainda mais. E é só vocês testaram nossos periféricos, vocês vão amar. Porque tem vários jogadores aqui no Brasil e mundialmente que usa Patriot periféricos. Sua segunda pergunta era o que estamos investindo aqui. Isso, voltado para times femininos e realidade virtual. Sim, então, Patriot a gente era o primeiro companhia para investir, para ser sponsor da ES80 aqui no Brasil. Sponsor, para quem não sabe, é patrocinador. Patrocinador, desculpa. Patrocinador da ES80 no Brasil e a gente tinha exclusividade de periféricos, memória e SSDs e a gente ajudou em exposição, visibilidade de esportes e gaming aqui no Brasil em vários eventos com a ESL. A gente era patrocinador de vários eventos de higiene também, Geek and Gaming Festival no Rio e vários outros eventos. Também somos patrocinador de vários times de esportes, inclusive da Team Victory, que é das femininas. São muito boas, que ganharam no evento de Geek and Gaming Festival. E a gente está investindo em várias áreas de gaming e esportes, conjunto com nossos parceiros. Temos grandes parceiros dos maiores companhias de hardware aqui no Brasil e software também. Super bacana. Gente, vocês que estão aí no público, quem já jogou ou conhece League of Legends aqui? Ninguém conhece? Ah, tá. Pô, que bom. Counter-Strike todo mundo conhece? Ah, tá. Legal. Isso que o Brent está falando é fundamental para o desenvolvimento da cena, que é justamente a gente ter as grandes empresas de hardware patrocinando. É como se fosse um jogador de futebol
profissional. Ele precisa de um equipamento bom, com uma boa resposta. São equipamentos extremamente responsivos, que num reflexo aí de um jogo de tiro em primeira pessoa, a resposta é milissegundos, né, Brent? Como é que funciona um pouco os produtos da Patriot? Então, como eu falei, a gente tem... nossos designers são gamers, então a gente realmente foca em performance, a gente tem software para todos os periféricos que você pode configurar todos os periféricos individuais, o som do headset, o microfone, os cores, tudo é configurável através do software. Então a gente fica ligado com os gamers para ter feedback de nossos produtos e também como memória SSD a gente foca em inovação. Por exemplo, a gente tem o SSD que se chama Hellfire. Hellfire é 3.000 read, 2.200 write. Isso é 8 vezes mais rápido do que um SSD normal. Então, porque é PCIe. Então, SSD é a memória, né? Isso, tá certo. Então, a gente foca nessa inovação e a gente escuta os jogadores e ficamos muito ligados em ajudar esportes crescer e gaming crescer para ouvir como a gente pode continuar inovando nossos produtos. Tá certo. Gente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem entender um pouco mais de esportes, a gente está super aberto a perguntas. Eu libero aqui o microfone para vocês falarem e perguntarem. Então, levantem a mão se vocês estiverem a fim de fazer perguntas e... acho que tem uma pergunta ali? É o Juliano. Não? Bom, tá bom. Vou seguindo Só aí. uma coisa, Pode falar, Pedro, que é importante, que Pedro falou, é que o investimento de esportes está crescendo muito aqui no Brasil. Tradicionalmente, você tem investimento das companhias de hardware e software, mas como vocês estão vendo embaixo, tem investimentos agora dos totalmente outras companhias que normalmente estão fora de gaming, né? Você está vendo Claro, Nextel, tem McDonald's está investindo, muitas companhias que além de esportes estão vendo esta explosão e estão trazendo investimento para o país. Isso é muito importante, porque isso ajuda em crescer ainda mais esse ramo de esportes. Exatamente, precisa de investimento para ter melhores jogadores, para os times não ficarem fora das ligas. E eu acho que tem uma pergunta ali. Eu vou pedir só para você falar o seu nome e idade. Vem cá. Obrigado. Boa tarde, Brento. Boa tarde a todos. Meu nome é Juari. Eu trabalho na área de esportes em geral. Agora conhecendo um pouco mais a área de esportes, aonde animou, porque a oportunidade em si de que todos os esportes, infelizmente no Brasil, aos poucos foram fechando finalizou agora com o ciclo olímpico. Mas a área de esportes anima em todos os sentidos, porque busca novos mercados, a abertura de novos atletas de vários gêneros, sexos, tudo em si. A minha dúvida em geral é o seguinte: como essas novas mídias, os novos jogos, aos poucos, vai atrair, por exemplo, o apaixonado de basquete, que, por exemplo, que aos poucos, uma cidade como São Paulo, cada vez mais se fechando, poucos quadras, poucas oportunidades, poucos campos de futebol, e como até um exemplo de jogo, por exemplo, a 2K League agora está expandindo na América e em breve na Ásia. Como o Brasil vai ser a oportunidade de futuros jogadores e empreendedores de participar desse mercado? Como que é isso naturalmente, o projeto? Porque no Brasil nós não temos essa cultura de assimilar os esportes em geral. Como o esporte está agregando isso? Não sei se eu fui muito longo, agradeço. Imagina, obrigado. Vou começar respondendo, depois eu vou passar a palavra para você. O que eu acho que é o que você falou mesmo. Os esportes tradicionais, eles expandem buscando patrocínios, buscando novos espaços, agregando setores que não são esportivos. Vem lá uma marca de cerveja, vai lá e patrocina e tal.
Os esportes, os jogos digitais competitivos, eles estão acontecendo uma coisa muito similar. A gente tem o caso do Destraxi, que é o time que é do Santos hoje em dia, faz parte aí de um time do esporte tradicional. E aonde vem o atrativo para um investidor colocar o dinheiro ali e sabendo que vai ter um retorno? A audiência dos esportes são os streamings, que é um dos temas dessa palestra. Você precisa fazer um streaming profissional, você precisa ter milhares e milhões de visualizações para poder se consolidar como uma categoria esportiva e competitiva. E esse é o maior desafio em cada um dos jogos, porque você precisa ter uma audiência constante. Por isso é muito importante, se você quer apoiar os esportes, se você gosta daquele jogo, e se você acha que aquele time profissional precisa crescer, olha o streaming deles, assiste o Twitch, assiste o YouTube, assiste o Facebook, eles fazem algumas transmissões até no próprio Facebook. Agora está indo para a Globo, tem no Sport TV, está na ESPN também. Então, tem que ficar de olho porque é com audiência e publicidade que o investidor consegue enxergar uma sustentabilidade de negócio naquilo. Acho que melhor o Brent também explicar, como investidor internacional, como é que isso funciona. Então, uma coisa interessante, essa é uma pergunta muito interessante, porque mundialmente, desde ano passado, você está vendo muitos times de esportes tradicionais investindo em esportes, comprando times de esportes, comprando agências de esportes, inclusive aqui no Brasil, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, dono da CNB. Ele comprou a CNB e também Remo no norte, né? Sim, é verdade. Então tem vários exemplos onde estamos vendo esportes tradicionais e esportes convergindo, né? E isso é muito importante, porque e também muitos dos jogadores de esportes tradicionais, eles jogam também. Então, você está vendo eles em eventos, estão vendo eles basicamente dando muita visibilidade para esportes enquanto o esportes está crescendo. Outra coisa interessante é esportes vai ser um esporte dos Olímpicos. Vai acontecer. Então, como X Games, muitos anos atrás, você nunca imaginava que ia entrar, entrou. Esportes vai fazer a mesma coisa e já está acontecendo isso. Então, isso, você está vendo muita ligação entre esportes tradicionais e esportes, especialmente em investimentos das companhias de esportes e também as companhias que tradicionalmente investem em esportes em vez do que esportes. Eles estão investindo também. É bem isso, o Brent falou no alvo que vai crescer aí como uma categoria, inclusive os esportes radicais cresceram aí com X Games, com muita coisa, e o que eu acho que vai acontecer também, eu conversei com o Cauã Bernardo, ele é um dos poucos caras de universidade que fez uma pesquisa em cima dos esportes, e até por conta do streaming, eu volto a dizer, você quer ajudar o esporte, assista aos tweets, às sessões todas. O streaming está se tornando uma excelente ferramenta para empresas como a Patriot e outras empresas, inclusive de outros segmentos, fazerem product placement. Aí vai lá o narrador, aliás, tão importante quanto os jogadores e tão importante quanto os campeonatos, são os narradores, são os comentadores dessa categoria, muitos deles jornalistas, locutores, gente nova que não é nem da área, mas também está se aventurando e fazendo fama na internet com isso. Esses caras são vetores aí de venda de produto, utilizam notebook de marcas que estão sendo lançados no mercado agora, headsets, teclados, mouse, são sempre boas ferramentas de publicidade. E é alcançando aí milhões e milhares de pessoas, um jogador profissional pode vender com mais facilidade um componente, porque a pessoa que está assistindo ali, ela tem no mínimo um interesse pelo jogo. E se ela é fã daquele cara, então ela vai querer jogar profissionalmente como aquele cara. A carreira média de um atleta de esportes não dura também
tanto mais do que 30 anos de idade. Então o cara precisa começar desde cedo assistindo os streamings, treinando, se profissionalizando cada vez mais. Ele vai precisar daquele equipamento que o cara está anunciando. Então é uma relação ali de muita sustentabilidade e rentabilidade. Então é muito interessante ver esse mercado crescendo. Pode falar, Brent. Esportes está sendo entrando como uma profissão em algumas universidades. Então, os jovens já vão ter um caminho de ser um gamer profissional. Vocês têm mais perguntas? Senão a gente continua falando, não tem problema. Pode perguntar, viu? Tá tranquilo. E uma coisa que eu ia perguntar para o Brent, porque nos Estados Unidos isso é muito forte. Universidades incentivam muito que os estudantes ganhem bolsas fazendo atividade esportiva física. Você acha que o esporte ele tem uma possibilidade de ser uma via aí de estudantes ingressarem no ensino superior com bolsas e com incentivo como existe lá? Eu acho que sim. Eu já estava trabalhando com algumas universidades. Vocês têm FIAP aqui, né? Que já está investindo no ramo de gaming e esportes. Tem Estácio, que eu sei que já está investindo também. Várias universidades vão continuar olhando nisso, investindo enquanto crescer. Mas eles já estão no olho disso, né? É isso aí. Então a gente tem aí possibilidades com as universidades, com as grandes marcas, com patrocínio. E é o que eu falei para vocês. Se vocês querem alimentar essa cena, assistam os streamings, acompanhem aí a liga da ESL. Tem muita coisa para acompanhar esportes. É quase um universo à parte. A gente tem os videogames, mas até o que eu brinco com os colegas de profissão, né? Tem a grande indústria, que aí você vai para uma E3. Se você quiser ir para o mercado independente, você tem a GDC, que é um evento que acontece mais na primeira metade do ano, não agora que já foi a E3, e aí é focado mais nos indies, na galera que não tem grandes publishers. E você tem os eSports, que tem evento o ano todo, tá sempre movimentado, tem noticiário aí da galera vencendo e perdendo, times que vão subindo e descendo nos grandes placares, então é muito assunto para a gente acompanhar. Você quer falar alguma coisa, Brent? Não, eu só queria dizer que agradecer vocês, a Patriot agradecer vocês. A gente realmente são apaixonados por esse ramo gaming e esportes, e a gente quer investir mais e mais produtos e energia nesse ramo para vocês. Né? Valeu, Brent. Antes de encerrar aqui, eu queria convidar vocês. A gente está fazendo entrevistas com todos os palestrantes que a gente pode aqui no aquário ao lado da Rádio Geek. A gente está super aberto aí às sugestões de vocês. Se vocês quiserem conversar com a gente, propor parceria, aparecer lá na rádio. A gente está fazendo programas com transmissão praticamente ao vivo. A gente aborda diferentes assuntos lá na rádio. Tem cultura pop, tem filmes, tem literatura, tem muitos assuntos diferentes, feminismo, empoderamento feminino, programa voltado para LGBT. Então, a Rádio Geek aí é uma parceira de conteúdo boa aqui com a galera. Vamos falar com os youtubers, vamos falar com todo mundo aí que quiser conversar conosco aqui no Grink. Então eu queria aproveitar esses 45 segundos finais para agradecer para vocês. Se vocês quiserem saber mais novidades, www.radiogeek.com.br, vai estar tendo cobertura ao vivo aqui no evento. Se vocês quiserem acompanhar notícias de games, dropsdejogos.com.br, realidade virtual, revista Mundo 360. Estamos cobrindo esses 3 assuntos, eu principalmente aqui na feira. E tem o Anime Station também, eu com o Caio falando lá sobre animação japonesa, cultura japonesa. Obrigado a todo mundo aí. Fiquem aí para assistir às próximas palestras. Valeu!